Olá, hoje eu vim trazer aqui para você uma história de superação de alguém que foi jogado no lixo e hoje, aos 31 anos de idade, é milionário. Fred Figers. Esse rapaz foi encontrado no lixo. A sua mãe jogou fora 2 dias depois que ele nasceu. Um casal chamado Nathan e Beth Figers tinha o costume de ir ao lixão e lá buscar coisas que as pessoas jogavam fora que poderiam ser úteis, importantes para eles, para o uso diário deles. Num dia desses, eles encontram uma criança jogada dentro de uma lata de lixo e resolvem pegar essa criança para adotá-la. Leva para casa e vai cuidar como filho. Nathan era um homem que fazia serviços de manutenção. Fazia de tudo para ganhar o dinheiro para sustentar a família. A mãe, Beth, trabalhava na agricultura. Era um casal com mais de 50 anos de idade quando eles encontraram a criança, o qual deu o nome de Fred e deu seu sobrenome, Figers. E Fred foi encontrado no ano de 1989, com 2 dias de vida. Quando esse menino chegou a 8 anos de idade, ele perguntou para o pai Nathan: pai, como foi a circunstância do meu nascimento? E olha a resposta do pai. Ele disse: presta atenção, vou ser direto com você. Fred, sua mãe biológica, ela jogou você fora. E eu e a Beth, mãe, não queríamos mandar você para um orfanato. Nós te adotamos e você é meu filho. E nesse momento, a única coisa que veio na cabeça de Fred foi: ok, eu sou um lixo. Mas seu pai não deixou barata essa expressão. Olha o que ele falou. Presta atenção. Nunca deixe isso atrapalhar você. E assim ele foi crescendo. Começou a ir para a escola. E na escola todos já conheciam a história de Fred. E começou a sofrer muito bullying na escola. Olha o que os amigos falavam para ele. Bebê do lixo. Garoto da lata de lixo. Ninguém quer você. Você é sujo. A cidade que Fred morava era em Quincy, uma cidade pequena de 8.000 habitantes. E quando ele começou a estudar, tem aqueles ônibus que levam e buscam as crianças. Quando ele voltava da escola, que ele ia descer do ônibus, as crianças que desciam com ele o pegavam e jogavam dentro da lata de lixo, curtindo com a cara dele. Muitas vezes ela acabou se machucando porque tinham objetos cortantes dentro da lata de lixo. Lógico que isso o deixava irritado, deixava nervoso, mas isso não fez desistir da escola. Mas foi preciso que o pai dele, Nathan, viesse para a porta esperar o filho chegar no ônibus para não deixar isso mais acontecer. Mas as crianças não deixavam barato. Quando via o velho, dizia: ahá, olha o velho de bengala. Sempre tinha algo para difamar, para colocar no chão, para desfazer, para humilhar. Mas isso continuou não entrando no coração de Fred. Fred saía muito com o pai. E nessas andanças, ele via o seu pai ajudando pessoas na rua, pessoas sem teto, andarilhos. Dava comida, dava roupa, fazia alguma coisa, ajudava a pagar a conta de pessoas que não conseguiam pagar água e luz. Ele disse que o pai era alguém incrível e que ele queria ser exatamente como era seu pai. Nathan levava também Fred no lixo, no lixão onde eles sempre apareciam. E o sonho de Fred era conseguir encontrar um computador. Porque a frase que ele disse foi o seguinte: o lixo de um homem é o luxo de outro. E como ele era sempre fascinado por computadores, ele ia atrás, em busca de encontrar esse computador para ele poder trabalhar. Ele amava computador, mas não tinha condições de ter.
Um belo dia, eles foram a um lugar onde vendiam coisas usadas e ele encontrou o computador que ele queria. E pagou $24 pelo computador, mas sabendo que o computador não funcionava. Mas ele já ficou feliz, era o computador que ele estava, a possibilidade de ter um computador estava na mão dele. Chegou em casa, o que ele fez? O pai acumulava videocassetes, videogames, televisões, rádios, muitas coisas que ele acumulava do lixo. E ele abriu o computador dele, procurou ver o que podia estar errado, pegou as peças dos rádios, de tudo que o pai tinha e começou a substituir as peças do computador. Ele tinha uma máquina de solda, então ele fazia essas soldas. Ele tentou 49 vezes fazer o computador funcionar e não funcionou. Mas ele não desistiu. Quando ele tentou a 50ª vez, o computador ligou. Foi a maior alegria da vida de Fred, fazer aquele computador funcionar. Tem muita gente que desiste no meio do caminho quando os primeiros problemas aparecem. E é por isso que muita gente não consegue vencer na vida, porque desistem fáceis. São muito fáceis para desistir. Fred tentou 50 vezes um computador velho funcionar. Você será que não consegue fazer funcionar o seu sonho, fazer o seu sonho dar certo? Acredito que consegue sim, é só não desistir. Esse é um dos segredos que a gente aprende com Fred. Presta atenção no que ele fala a respeito do computador dele quebrado. Quando cheguei em casa e não funcionava, desmontei o computador, conta Fred. Enquanto eu olhava para ele, vi capacitores quebrados. Eu tinha pistolas de solda, rádios e despertadores. Então peguei peças do rádio relógio do meu pai e soldei na placa de circuito. E aquele computador funcionando era a alegria que Fred tinha quando saía da escola, ouvindo o bullying que ele ouvia, mas ele sabia que ia chegar em casa e encontrar o computador que ele precisava, que ele sonhava, e desenvolver aquilo que tinha em seu coração. Esse jovem era surpreendentemente inteligente. Os pais já perceberam isso logo no início, que era uma criança diferente. Aos 12 anos, aconteceram duas coisas importantes na vida de Fred. A primeira, ele foi para a escola. Chegando na escola, ele encontra a professora, que diz que o computador da escola estava com problema, eles não sabiam resolver. O que Fred fez? Eu resolvo, eu ajudo, eu conserto. 12 anos de idade, ninguém daria valor para uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos. Mas a professora deu. E levou ela até a diretora e falou, esse menino aqui resolve o problema do computador. E eles deixaram o menino mexer. E o menino consertou o computador. A prefeita da cidade ficou sabendo disso. Mandou chamar o menino e os pais do menino na prefeitura. Chegando na prefeitura, a prefeita mostra para eles o seguinte, olha, eu tenho esses 100 computadores para consertar. Você pode? Fred disse, eu resolvo. Então ele foi contratado para ganhar $12 a hora para ele consertar os computadores. Aqueles computadores deveriam voltar para as secretarias, para as escolas, e ele fez todo o esforço para conseguir resolver isso rápido. E conseguiu. Nesse meio termo, a Secretaria de Educação precisava de um programa que custava $600 mil para desenvolver. E a cidade não tinha esse dinheiro para pagar. Essa mesma pessoa falou, o Fred consegue. Chamou o Fred desenvolveu um sistema, já não era nem mais conserto, era software que ele ia mexer. E ele desenvolveu o sistema que a escola precisava, ganhando $12 a hora. Aos 15 anos, ele resolveu mudar a vida dele. Ele disse, eu não quero aposentar, eu não quero trabalhar para os outros,
Eu quero vencer. Foi aí que veio uma outra ideia maravilhosa na cabeça de Fred. E sabe como? Um furacão aconteceu no Alabama e empresas perderam muito conteúdo de informática, de inteligência que tinha dentro dos computadores. O que ele inventou nessa época? Nuvem. Guardar os documentos numa nuvem. Com isso, ele ajudou muitas empresas, isso difundiu no mundo inteiro. E ele não tinha lugar para hospedar essas informações. Então, o que ele fez? Fez na própria casa dele. E ele conseguiu muitos clientes. Porque furacão nos Estados Unidos é fácil de acontecer. E recuperar dados é muito difícil de conseguir. E ele ajudou muitas pessoas fazendo isso. Isso aos 15 anos. Outra invenção fora do comum que Fred conseguiu criar foi o seguinte. O pai dele começou a ter Alzheimer. E ele saía à noite, às vezes, quase que nu, mas não deixava o seu sapato. Ele calçava o sapato e saía por causa do Alzheimer. O jovem então inventou um sapato com GPS e com um comunicador bidirecional. Quando ele acordava de manhã que não via o pai, ele entrava em contato com o pai, perguntava: pai, onde o senhor está? E o pai falava: eu não sei onde eu estou. Ele dizia: então fica quieto aí que eu vou te buscar. E por causa do GPS ele conseguia encontrar o pai. E nessa época não tinha Google Maps ainda. Que invenção fantástica. Mais uma vez, ele pensando no próximo. Numa bela noite, Fred acorda com barulho na sala. Vai ver, é o seu pai. Naquelas crises de Alzheimer, estava com um rifle na mão, imitando o filme A Morte Tem Seu Preço, de 1953. Ele estava fazendo cenas daquele filme. E ele conta que precisou fazer um embate físico com o pai, para tirar a arma da mão do pai. Era realmente uma situação preocupante. Chegou ao ponto de a família falar: nós temos que interná-lo. Não temos condições de cuidar. Sabe o que Fred fez? Não. Meu pai nunca desistiu de mim. Eu não vou desistir dele. E começou a levar o seu pai nas reuniões, para participar das reuniões de negócios que ele estava fazendo. Não abandonou seu pai. Aos 24 anos, ele criou a sua primeira empresa de telecomunicação, a Figures Telecommunication. E ele inventou 80 produtos, 80 softwares que eram solução para muita gente. E aí a vida dele começou a melhorar, muito mais, ganhar muito mais dinheiro. No ano de 2014, seu velho pai, aos 81 anos, veio a falecer. Isso mexeu muito com o coração de Fred, porque Fred estava trabalhando para conseguir realizar alguns sonhos que o pai tinha, de ter uma caminhonete, de poder pescar, e Fred não conseguiu dar esse presente ao pai. E olha o coração dele. Isso realmente abriu meus olhos e me ensinou que o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta. E vou usar tudo ao meu alcance para tentar tornar o mundo um lugar melhor antes de partir. Reconhecendo meu pai, ele não era de forma alguma um homem rico, mas ele causou um impacto na vida de muitas pessoas. E eu quero apenas fazer o bem por todas as pessoas que encontrar e ajudar todo mundo que puder. A maior invenção que ele tinha feito já até aquela época, o sapato que ele fez para o pai, ele conseguiu vender a patente por 2,2 milhões de dólares. Uma solução que vai trazer paz na vida de muitas outras pessoas. Não tem preço que pague. E esse é o grande segredo da vida. Nós existimos para não fugirmos do problema, mas para sermos a solução dele. E quem consegue ser a solução de um problema, recebe a semente de volta, que é de gratidão,
que é o dinheiro. É a troca. Você faz algo que resolve o problema de alguém e alguém te paga satisfeito. Porque você pode salvar a vida de alguém com alguma coisa que você criar. Mas ainda tinha mais. Ele foi visitar um tio da mãe dele. Chegando na casa do tio, bateram na porta e ninguém atendeu. Ele teve que entrar pela janela. Ele entrou pela janela, abriu a porta e quando eles entraram em casa, o tio estava morto no sofá. E por quê? Porque passou da hora de tomar a insulina e ninguém estava lá para socorrê-lo. Mais uma vez, aquilo doeu no coração de Fred. Ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar pessoas com esse mesmo problema. E inventou um glicosímetro que mostra a taxa de sangue e glicose. E essa informação fica num tipo de bracelete que emite sinais para uma pessoa que está fora e essa pessoa vai ver se está tudo bem ou se não está tudo bem. E esse sinal também pode ir para um prontuário médico. E aí as pessoas tomam providência, tem que correr, tem que fazer algo. E esse hoje é o principal produto que ele vende, que tem salvo a vida de milhares de pessoas pelo mundo. Aos 31 anos, em 2022, agora ele vai fazer 32 anos. Mas ainda aos 31, ele conseguiu ter uma empresa no valor de 62 milhões de dólares. Algo aproximado a 350 milhões de reais. Um menino de 31 anos, que pensou nas outras pessoas, que trabalhou em favor de ajudar pessoas, mesmo sendo alguém que sofreu muito bullying, mesmo sendo alguém que sabia que veio do lixo, que foi rejeitado por sua mãe. Nada disso impediu que ele se tornasse o homem que ele queria ser. Ele retribui a sua comunidade oferecendo bolsas de estudos, patrocinando em programas para jovens, pagando as contas de idosos e ajudando a resgatar casas em execução hipotecária. A fala dele é: acredito em transformar o cuidado em ação. Quando identificamos um problema, é essencial tentar encontrar uma solução para mudar a vida de alguém. Vou impactar este mundo e mudar o hoje para um amanhã melhor. Porque o dinheiro não passa de uma ferramenta, mas essa ferramenta podemos mudar a vida das pessoas comuns, disse Figers. Fred Figers pode ter vindo do lixo, pode ter tido um passado infeliz, mas isso não fez dele a realidade do seu presente. Nada disso atrapalhou o seu sucesso. Na verdade, ele usou tudo isso para alcançar os seus sonhos. Isso o motivou. Não deixe que as circunstâncias definam você. Mas aprenda que tudo na vida tem princípios. E Fred usou princípios bíblicos para vencer na vida, para estar vencendo na vida. Porque nunca se trata de você, é sempre dos outros. Para você crescer, para você ser alguém, você tem que pensar em ajudar os outros, em ser solução para o problema dos outros. Na verdade, quando alguém vê um problema, ele se acovarda. Mas vai alguém lá, impetuoso, sobe naquele problema e fala: eu vou te resolver. E são essas pessoas que estão vencendo. Nós aprendemos isso com Jesus. Jesus veio ser uma solução para o problema da humanidade, que era o pecado. Ele veio morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele veio nos amar. Ele veio nos curar. Ele veio nos salvar. Ele veio cumprir o propósito do Pai, que é levar os seus filhos de volta para casa. Então nunca se tratou dele, se tratou de nós. Agora, lógico, eu escolho se eu aceito, se eu não o aceito. Se eu quero viver com ele, se eu não quero viver com ele. Mas a parte dele ele fez.
Você, do mesmo jeito, cria a solução para o problema de alguém que está sofrendo agora. Tem muitos problemas ainda que não foram resolvidos. Todo dia aparece produto novo no mercado e você fala, poxa, por que eu não pensei nisso? Sabe por quê? Porque você está focado no problema e não na solução. Então, existe solução para qualquer problema. E às vezes, a solução de algum problema muito sério que alguém está passando agora, está olhando para mim nesse exato momento. Talvez seja você a solução de um grande problema. Deus nos capacitou. Deus nos deu inteligência, nos deu sabedoria. Nós só precisamos usá-la. Para usar tem preço? Tem. Estude, se envolva, queira e tire de dentro de você o orgulho, o egoísmo e coloque as outras pessoas como o mais importante. A sua semente, uma delas, vai ser o dinheiro de volta. Porque se você cria uma solução que vai tirar a dor de alguém, essa pessoa tem todo o prazer de te devolver essa semente, de te pagar pelo que você fez. E isso espalha, essa semente cresce e você prospera. E além de prosperar, você é muito querido. As pessoas vão desejar ter alguém como você por perto. Eu deixei aqui na descrição do vídeo alguns links para você conhecer um pouco mais da história de Fred Figers. Quem sabe isso te motiva um pouco mais. Bom, espero que essa história tenha te motivado. Espero que essa história possa te ajudar. Não desperdice o seu tempo ficando em redes sociais o tempo todo, ficando em videogames brincando. Não, construa o seu futuro. Um dia ele vai chegar e um dia ele vai cobrar aquilo que você não fez. Fred, com 12 anos, com 8 anos, com 15 anos, com 24 anos, mudou a história da vida dele quando muitos dos seus coleguinhas que faziam bullying com ele não conseguiram nada. E hoje reverenciam a Fred. E talvez até possa ser um dos seus funcionários. Olha como as coisas mudam quando você coloca o seu coração no lugar certo. Obrigado por me assistir. E se você gostou, por favor, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ativando o sininho. Compartilhe nas suas redes sociais e deixe o seu comentário. Que Deus te abençoe.